Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a nossa correção de português e matemática. Então vamos lá iniciar. Gente, se acontecer assim algum barulhinho, é porque nós estamos em obras, tá? Então, eu acho que no fundo assim vocês vão ouvir aí uma parede sendo quebrada, alguma coisa assim, tá? Então, não se preocupem, nós iremos fazer a nossa correção, mas com alguns barulhinhos. Então, nós iremos colocar aí na página 136, referente à correção do texto, cidade errada, tá? Então, a cidade errada, e aí a primeira questão era para vocês falarem sobre por que a cidade em que a história se passa chama-se cidade errada. E aí a segunda questão era para vocês relacionarem os elementos. Então, a ordem ficou C, A, E, B, F, D. Então, vamos continuar. Que personagem se surpreendeu ao ver peixes voadores? Então, foi o Linguicinha, né? E a quarta questão, que personagem quis separar os dois cães? Que palavras foram usadas para dizer que os cães estavam brigando? Então, essa é a resposta. A quinta era a resposta pessoal. Escreva o nome das imagens já na página 137. E aí nós temos as seguintes imagens. Já nós temos aí as imagens, ó, o caracol, barril, flauta, anzol, alface e fralda. E a segunda questão era para completar as palavras com L ou com U. Então vamos seguindo. A terceira era para separar as sílabas, as palavras, ó, embolsar, Romeu, caule, cauda, cauda e roubalheira. E a quarta questão era para circular as palavras que não fazem parte dos conjuntos, tá? Eu tô passando, aí depois vocês verifiquem, tá? Dei uma pausa para poder escrever. Olha só, na página 139, referente ao gênero dos substantivos, né? Forme o feminino trocando o por ar nos artigos e nos substantivos. Então, o que era o advogado tornou-se a advogada, a amiga, a garota, a macaca, a boneca, a sapa, a loba, a deputada, a porca, a cozinheira, a coelha e a médica. Então, o que era masculino tornou-se feminino. Forme o feminino acrescentando-se a aos artigos e aos substantivos. Então, mais uma vez aí na segunda questão, aí nós temos os artigos indefinidos, né? E aí transformou em uma, tá? Uma professora, uma autora, uma cantora e assim sucessivamente. Escreva a ou o antes dos substantivos para indicar o gênero. Como vocês podem perceber, os artigos eles são indicados também para indicar o gênero, tá? Se é masculino eu uso o, se é gênero feminino eu uso a, antes do meu substantivo. Então, ó, o bombom, o caderno, a criança, a flor, o avião, o computador, a casa, o cobertor, a castanha, a moeda, a faca, a avenida. A quarta questão era para vocês ligarem o masculino ao respectivo feminino. E na quinta questão era para escrever o nome das imagens, tá? E nós temos a colher, o teclado, a onça, o ventilador, a borracha, o camelo, o chocalho, a buzina e o diamante. Já na página 144, ó, deixa eu só colocar aqui no meu também, tá? É referente ao texto Mudanças, brincando com o texto. Sobre o que é o texto que você acabou de ler, sobre a abundância de casa de uma família e sua adaptação à nova cidade, né? Na nova cidade. A segunda questão era para escrever o parentesco de Vânia e Vitor e tirar lá do texto o trecho em que comprova, tá, o parentesco deles. Aqui nós temos a terceira questão com verdadeiro e falso. E a quarta e a quinta questão são respostas pessoais. Aqui nós temos, ó, passe as palavras para o plural na página 145. Então aí vocês podem verificar
Tá legal? Vocês podem aí verificar as questões dando uma pausa no vídeo. Escreva o substantivo derivado das palavras. Isso aqui nós falamos sobre substantivo primitivo e substantivo derivado. Então, primitivo, jardim, derivado jardineiro. Terra, primitivo, derivado terrestre, tá? E aí vocês deem uma verificada. E na quarta questão já era o contrário, né? Era para escrever o substantivo primitivo, dois substantivos aí que são os derivados. Então, derivado, livreiro, primitivo, livro, é o oposto aí desta questão, tá? E agora vocês irão pegar o livro de matemática, tá, gente? O livro de matemática e vamos, coloquem na primeira questão, a primeira questão da página 122. Na página 122, olha só, nós iniciamos essa semana sobre a leitura das frações. Então, aqui era para se basear a primeira questão. Essas são as imagens e aqui são as respostas referentes a essa imagem, tá? Como vocês podem verificar. Aqui, olha só, na letra A, nós temos 2/3, 2/3, a não colorida 1/3. Aí vocês deem uma verificada, tá? Para poder fazer a correção direitinho. Na segunda questão, era para escrever a fração para representar cada situação. Então, aqui, nós temos o quê? Trabalho 5 dos 7 dias da semana, tá? Se são 7 dias, o 7 é o meu denominador e 5 é o meu numerador, tá legal? Porque ele trabalha 5 dias, mais uma semana tem 7 dias. A conta do restaurante foi 150, dos quais paguei 50. Então, o total, foi 150, que é o meu denominador, e 50 é o numerador. Dos 12 meses do ano, passo 2 em férias. Então, 12 é denominador e 2 é o numerador, tá? Comi 4 dos 6 pedaços, 6 foi a quantidade que foi dividida a pizza, né? E 4 foi o que ele comeu. Aqui nós temos dos 8 filhos de Dona Margarida, 3 são homens, dos 8 filhos de Dona Margarida, 3 são homens. Dos 24 horas do dia, passo 9 horas no trabalho, 24 horas é o total e 9 é a hora que ele passa, 9 horas no trabalho. Da caixa com 16 bombons, comi 5. Então, 16 bombons era o total da caixa e ele comeu 5. Das 52 pessoas convidadas para uma confraternização, apenas 38 compareceram. Então, o total era 52, vem embaixo, que é o meu denominador, e em cima vem o 38. Na página 123, aí na terceira questão, era para observar a imagem dos dentes da segunda dentição e escreva a fração correspondente a cada tipo de dente. Então, aqui, olha só os incisivos. Cadê os incisivos, né? Então, eu veria o total, tenho que ver o total. O total de dentes são 32 dentes. Então, eu sei que o meu 32 é embaixo, porque é o total, né? O todo. E aí, quantos incisivos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 fica em cima. E aí, vocês dêem uma pausa para verificar melhor. Aqui, gente, olha só, na página 124, né? Calcule a fração de cada número no caderno e anote os resultados a seguir. Tá aqui. Olha só, aqui eu coloquei como que foi feito, 320 dividido para 4. Encontrei 80, né? 320 dividido para 4 é igual a 80. 80 vezes 3, 240. Então, aqui embaixo é como foi resolvida essas questões. E na segunda questão já era para vocês verificarem a imagem. Gente, olha só, como é que foi resolvido isso, tá?
Observe a sala de aula da professora Carmen e faça o que se pede. Gente, o total aqui são 30 cadeiras, tá? Então, é o total de base de cadeiras que nós temos. Vocês deveriam pintar aí 18 cadeiras de verde, né? E 10 cadeiras de vermelho, e 10 carteiras de vermelho, tá legal? Aí vocês deem uma pausa para verificar como é que foi feita esta atividade. A terceira questão era para observar a coluna e verificar de acordo aí com as instruções, e essa é a atividade que era para vocês terem pintado, terem desenhado a coluna, tá? Qualquer coisa, dei uma pausa aí para vocês verificarem como ficou. Olha só, nós temos aqui, ó, os problemas já na página 126. E dessa forma que foi realizado, tá, a resposta da primeira questão. Eu coloquei bem aqui, as outras vem bem explicadinho como é que foi, ó. Edna comprou um tablete de manteiga de 210 gramas e utilizou 2/3 em uma receita. Então, eu teria que ter dividido, ó, 210 dividido para 3, que é igual a 70, e multiplicado por 2, ó, 70 vezes 2 é igual a 140. E aqui vocês deem uma olhada para ver como é que foi o passo a passo, ó. Todo o passo a passo de como foi realizada a atividade. Aqui nós temos, Helena ganhou 2/3 de um prêmio de 960. Quanto foi que Helena ganhou? Então, o que que ele fez? Ele dividiu, ó, 960 dividido para 3, encontrou o resultado, multiplicou por 2, tá? É assim que vocês precisam responder. E, gente, eu não posso deixar de pedir para vocês, para vocês lembrarem, tá? Para dar o visto, para corrigir cada atividade que vocês fizeram, que vocês corrigiram, conforme as nossas correções aos sábados, coloquem a data das correções, tá legal? Então, aqui, olha só, nós temos na sexta questão, na festa de aniversário de Josimar, que aconteceu na semana passada, compareceram 64 pessoas das 96 convidadas. Sabendo disso, determine, olha só, a fração de convidados que puderam comparecer à festa. Apenas aí 2/3 dos convidados. Como foi que ele descobriu esses 2/3? Ele fez aqui uma simplificação. Fui eu que fiz essa parte aqui da simplificação, tá? Então, chegamos ao resultado aí de 2/3. E a quantidade de pessoas que tomaram refrigerante, se 2 convidados que compareceram à festa, apenas 1/4 tomou refrigerante. Então, aí 16 convidados tomaram refrigerante. Ó, ele dividiu 64 dividido para 4 é igual a 16, e 16 vezes 1 é igual a 16, é igual a 16, tá legal? Então, vamos continuar. Na página 127, ainda, né, na página 127, nós temos, ó, a 7ª questão. Na última maratona, no Rio de Janeiro, Felipe conseguiu correr 2/3 dos 42 quilômetros propostos, né? Propostos aí. Só um minutinho. Então, o restante da prova ele concluiu andando, tá? Quantos quilômetros Felipe andou até alcançar a linha de chegada? Aí foi dividido, 42 dividido para 3, que é igual a 14. E 14 vezes 1 é igual a 14, né? Então, Felipe andou 14 quilômetros até alcançar a linha da chegada. E a 8ª questão, tá aqui a resposta, vocês verifiquem e vamos continuando. Aqui, nós temos já na página 130, tá? 130 já é referente aos tipos de frações. Frações própria, fração própria, imprópria e a aparente. Lembrando que a fração própria é aquela que o numerador é maior que o denominador.
denominador. Então, ó, em 4/9, ela é uma fração própria, porque, olha aqui, o numerador, né, o numerador dela é menor do que o denominador. E aqui nós temos a fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, tá legal? Então, fração própria, gente, é quando o nosso numerador é menor que o denominador. E a fração imprópria é o inverso, é quando o numerador é maior e o denominador é menor, tá? Então, aqui, ó, própria, imprópria, e aqui é os dois, tanto ela pode ser aparente quanto ela pode ser imprópria, tá? E a segunda questão era para vocês verificarem verdadeiro ou falso. Aqui era para representar as frações abaixo, classificando-as como aparentes, impróprias ou próprias. Ó, nós temos aí 9/3, é uma fração aparente. Por que é uma fração aparente? Porque eu posso dividir, né? 9 dividido para 3. Então, aqui é uma fração aparente. Aqui é uma fração própria, porque o meu numerador é menor do que o denominador. E aqui é imprópria porque é o inverso, ó. O meu numerador é maior do que o meu denominador. Aqui é imprópria e a outra também, e a outra é própria, tá? Eu tô passando rapidinho, que aí vocês verifiquem, dê uma pausa no vídeo para vocês verificarem melhor. Então, aqui nós temos já sobre os números mistos, né? Aqui nós temos o número misto. Aí nós temos, ó, as frações impróprias podem ser transformadas em frações mistas. E a letra B, o número formado por uma parte inteira e uma fracionária é chamado de número misto. É chamado aí de número misto, tá? Já ensinei para vocês como transformar um número misto em uma fração imprópria ou vice-versa, né? Que foi o nosso assunto aí sobre o número misto, como transformar aí uma fração imprópria em número misto, ou como transformar um número misto em uma fração imprópria, tá? E aí são as respostas, tá? Aqui nós temos, ó, 19 inteiros e 2/3 é a parte fracionária, né? É a parte fracionária. Ó, aqui como é que eu transformo, professora, o meu número misto em uma fração imprópria? Era só você multiplicar 19 vezes 3, que é igual a 57, e somar com mais 2, tá? E daqui a pouco vocês deem uma pausa para verificar como é que ficou as respostas. Às vezes dá um branco assim quando nós estamos escrevendo, quando a gente está explicando. Então vamos lá, terceira questão, ó, observe cada grupo de figuras e escreva ao lado deles o número misto e a fração imprópria correspondente, que era para ser feito os dois, né, gente? Então, tanto o número misto, tá? Aqui, ó, número misto, quanto a fração imprópria, tá legal? Ó, como transformar? Aqui nós temos 2 inteiros e uma parte fracionada, não é isso? Ó, 2 inteiros, ó, 2 inteiros e uma parte fracionada, que aqui é 1/2. 1/2. A transformando em fração imprópria, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E aí nós repetimos quem? O denominador. Mais uma vez, aqui nós temos, ó, em número misto, nós temos 3 inteiros. Olha, aqui não tá inteiro esses 3. Então, nós temos 3 inteiros e 2 quartos. Ó, aqui não tá dividido em 4 partes, mas foi usado apenas 2 partes dele.
Então, aqui é a nossa parte fracionada. Vou até colocar aqui rapidinho a canetinha, a famosa canetinha, que às vezes eu me enrolo toda. Então, aqui, gente, tá? É a parte inteira, tá? E aqui nós temos, ó, o número 3. Eita, mais ou menos, vamos lá. E aqui é a nossa parte fracionada, tá? Essa aqui é a parte fracionada, que é esta parte aqui, tá legal? Então, ó, é a parte fracionada, 2/4, tá? E aí, como é que eu faço? Olha aqui, 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Tá? Então, foi desta forma em que nós resolvemos e nós fizemos a atividade, que eles colocaram atividade. Aqui é uma sugestão de resposta na quarta questão, tá, gente? Aqui é uma sugestão de resposta. E continuando, mais uma vez, olha só, escreva a fração que representa a parte colorida de cada inteiro. A seguir, pinte as partes do segundo inteiro de forma que fique equivalente ao primeiro. Aqui nós estamos falando sobre frações equivalentes, tá? Frações equivalentes. Por exemplo, 8/16 equivale a 2/4 também, tá? Aí o que eles fizeram, né? Eles acharam um número em comum, encontraram um número em comum, que aqui foi o 4. Deixa eu só ver se eu consigo aqui, ó. Aqui foi o 4, ó. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Então, foi dessa forma em que nós conseguimos também resolver o equivalente. Ou nós multiplicamos ou nós dividimos também, que é o caso da segunda questão. A segunda questão, aqui eles multiplicaram, mas aqui foi dividido, tá? Então, ó, 12/27 equivale a 4/9, porque nós encontramos, ó, um número comum, multiplicaram por 3 e, ó, 12/27. Então, aqui são as frações equivalentes. Aqui, como eu falei, ó, ou nós multiplicamos ou nós dividimos. Aqui foi dividido, tá? Dividido. Tanto eu preciso dividir o 7, dividir 91 por 7, quanto 119 por 7. Não pode ser números diferentes, tá? Precisa ser um número comum entre eles. Ó, aqui, ó, nós temos o 3, tanto multiplicado pelo numerador quanto pelo denominador, tá? E aqui também, ó, nós temos o 7 dividido tanto pelo numerador quanto pelo denominador. E aqui em comum o 11. Então, esse assunto aqui é sobre as frações equivalentes. Daqui a pouco vocês verifiquem direitinho como é que foi resolvido. E vamos continuando, tá? Aqui, gente, era para vocês descobrirem a regra e completar as sequências. Como foi? Eles multiplicaram tudo, a letra A, por 3, né? Ó, 3 é 2 vezes 3, 6, ó. 6. Então, toda essa numeração, a regra aqui era multiplicar por 3, tá? Então, ó, aí vem 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. E aqui mais uma vez por 3, e assim sucessivamente. E a B era para vocês dividirem por 2, ó. Dividir por 2. 384 dividido, ó, vou só colocar um pontinho aqui, outro aqui, ó, dividido por 2. 384 dividido por 2 dá 192. 512 dividido por 2 dá 256. Aqui, gente, na quarta questão,
A única coisa, eu coloquei pra cá, mas não é esse número, não é 12 vezes 4 não, tá? É este número aqui, 3/17, que foi multiplicado por 4, tá? Foi multiplicado por 4, e aí encontraram, ó, 12,68 avos, tá? Ó, 3 vezes 4, 12. 17 vezes 4, 68. E aqui também, que é equivalente, ó, que é equivalente, foi o 2. A mesma coisa, tá? Eu só coloquei aqui para vocês verificarem por qual número o 3/17 foi multiplicado. Então, aqui foi pelo 4 e pelos 2. Então, essas duas respostas aqui são as frações equivalentes, tá legal? São as frações equivalentes. E aqui a mesma coisa, tá? Não foi 4 vezes 2, não. Foi 2 vezes 2 é igual a 4 e 9 vezes 2, 18. E aqui foi por 7, tá? Por isso que eu coloquei assim, ó, só para vocês verificarem qual esse daqui foi multiplicado. E são somente essas as frações equivalentes. Olha só, essa primeira questão da página 135 era um problema, tá? O problema foi resolvido dessa forma, gente. Olha só. 18, primeiro vocês precisariam adicionar 3 mais 9 e mais 6, que encontraram 18. Então, 18, olha só, o 18 ele é o denominador de todos os três, tanto da Leandra quanto da Jaqueline e do Anderson, tá? Aí o que deveriam ter feito? Quanto foi que a Leandra deu? A Leandra deu R$3. E aí a Jaqueline deu 9. Gente, aqui, desculpa. Aqui não, aqui é 6, tá? Às vezes eu copio e colo e acabei não alterando aqui, tá? Então, esse daqui é 6. Então, o Anderson deu 6, tá? E a resposta correta, gente, é a B, tá legal? É a B, como vocês podem verificar. Se dividir, eu simplifiquei, dividi e cheguei a um resultado. Então, aqui é 1/6, 1/2 e 1/3, tá legal? Essa é a resposta da página 135. E continuando, a 137, vocês teriam que pintar os quadros com frações irredutíveis. O que é aquela fração irredutível, gente? É quando eu simplifico até eu não conseguir mais, tá? Até eu não conseguir mais. Então, foi isso que foi feito aqui. E vamos agora finalizando. Sim, ainda tem a terceira questão, né? Como vocês podem verificar, aqui nós temos a terceira questão: simplifique estas frações pelo MDC. Aí vocês deem uma pausa para verificar como é que foi realizada esta correção. E agora nós vamos pegar o livro de gramática. Deixa eu só pegar aqui também meu livro de gramática e coloquem aí na página 54. E como vocês podem verificar, essa é a correção. Complete o nome das imagens com L ou U, com L ou U, ok? Aqui nós temos almofada com L, alface com L, flauta com U, jornal com L, funil com L e degrau com U. E a última já da segunda questão, porque só são duas questões essa, né? Então, ó, na segunda questão nós temos: separe as sílabas e copie as palavras na ficha. E aí vocês dêem uma pausa, tá, gente? Olha só, essa foi a nossa revisão, a nossa correção desta aula de sábado. Deem uma olhadinha, deem uma pausa no vídeo para vocês poderem fazer a correção corretinha aí. E não esquece de dar o visto, tá? E coloca a data de quando foi feita a correção, por favor. Então, gente, vamos finalizando. Muito obrigada e beijos.